Há quem diga que ele já está preso, né, de forma domiciliar, por conta das restrições que a gente já explicou. E agora, talvez, dependendo aí do que vier na resposta, não duvido de nada, a gente pode ter aí efetivamente essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Leandro Ruschel, pega aí essa notícia fresquinha, já dá o seu boa noite e comenta pra gente. Boa noite aos amigos que nos acompanham, aos amigos aqui da bancada. Agradeço pelo convite para participar. Inclusive, não sei se você viu a decisão, um dos prints que apareceu na decisão do ministro é da Brasil Paralelo, mostrando, replicando uma matéria da Metrópolis, né? Que basicamente é o Bolsonaro no Congresso Nacional dando uma entrevista para a imprensa e agora podendo ser preso para dar, né, uma entrevista. Eu acho que não há nenhuma pessoa no Brasil com o mínimo de honestidade intelectual que não perceba que nós não vivemos mais uma democracia, né? Nós não vivemos mais no Estado de Direito. Não há como interpretar de outra forma, né? Como é que você vai tomar uma decisão de prender uma pessoa porque essa pessoa deu uma entrevista? A censura, ela é vedada pela Constituição Federal. E pior, né? Essa pessoa nem publicou, segundo a decisão, não pode publicar nas suas redes sociais, o que já é censura prévia. Ela simplesmente deu uma entrevista à imprensa e isso seria motivo para sua prisão. O que nós estamos observando é um segundo nível de repressão que demonstra como esse regime já foi bastante longe, né? O pessoal da imprensa, de uma maneira geral, que infelizmente, em boa medida, não passa de órgão, né, de propaganda do regime, tentam rebater essa ideia de que o Brasil não é uma democracia. Eu mesmo, hoje nas redes, questionei algumas pessoas, alguns jornalistas, mas veja o ponto que nós chegamos. Nós já estamos no segundo nível de repressão. Porque como é que é o primeiro nível de repressão? O primeiro nível de repressão é o seguinte: você vai lá, censura, né, abre investigações, prende, toma uma série de medidas para reprimir a oposição, reprimir um discurso político, que é o que nós estamos vendo já há algum tempo. Aí, obviamente, que isso vai gerar uma reação. E uma das reações usuais de quem percebe que não tem mais como fazer oposição dentro do seu próprio país, que não tem mais para quem recorrer de certas decisões, e lembrando, né, que nós estamos falando aqui do Supremo, que é a última instância do Judiciário brasileiro, o que usualmente acontece é que essas pessoas vão ao exterior para denunciar o que está acontecendo, que é exatamente o que o Eduardo Bolsonaro fez. E aí o que acontece? Aí, essa denúncia que é feita no exterior é criminalizada, é tratada como crime. E as pessoas que se envolveram nessa denúncia são tratadas como traidores da pátria ou coisa do gênero. Pegue o noticiário sobre o regime venezuelano e é exatamente o que aconteceu nos últimos anos. Inclusive, recentemente, o regime venezuelano passou uma nova lei que prevê 25 anos de prisão para traidores da pátria. O que seria traidores da pátria? Seriam pessoas que falam mal da Venezuela no exterior ou questionam ou denunciam o regime no exterior. E isso está acontecendo no Brasil hoje, né? Porque essa medida aí contra o Bolsonaro é por conta dessa denúncia, não é o processo original lá da tentativa de golpe. Isso está tomado, né, essa decisão está tomada no âmbito do inquérito que investiga os crimes que teriam sido cometidos pelo Eduardo Bolsonaro e pelo seu pai, enfim, por pessoas próximas. E que crime é esse? Seria o crime de denunciar a perseguição que estava sendo cometida. Então, é um segundo grau de repressão. E há o questionamento, né? Mas por que esse processo está correndo no Supremo? Por que esse processo também está na mão do ministro Moraes, né? Então, que tem interesse direto no processo, como nos outros, já que agora há a questão de medidas tomadas pelo governo americano, sanções contra os ministros e o próprio ministro Moraes, né?
Por onde a gente olha para essa questão, a primeira conclusão que nós podemos chegar, e isso fica reforçado, vejam a gravidade do fato. Você pode não gostar do Trump, né? Você pode achar o que você quiser do Trump, mas o fato inexorável é o governo americano, a democracia mais longeva, o farol da liberdade do mundo, está adotando sanções contra o Brasil, seja através de tarifas, seja através de cancelamento de visto e a sinalização de outras medidas possíveis, porque não considera mais o Brasil uma democracia. Não considera mais o Brasil um país amigo dos Estados Unidos. Né? E aparentemente com uma certa razão, porque a própria decisão do ministro Moraes fala em inimigos estrangeiros. Então, é algo que não tem paralelo na história. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos a maior potência global definindo que o país não é mais uma democracia. E qual é o problema da dinâmica que se apresenta agora, como já foi colocado aqui em algumas oportunidades? O problema é o seguinte: o PT parece gostar dessa história porque identifica uma oportunidade de fazer avançar o seu plano autoritário. O PT não esconde ninguém que enxerga com inveja, né, o regime cubano, o regime venezuelano e gostaria de ter um modelo político parecido. Às vezes faz menção ao regime chinês, né, se bem que o próprio ministro do Supremo esses dias falou bem do regime chinês na tribuna do Supremo, mas o PT identifica que essa é uma oportunidade, é por isso que ele está tão feliz, né, tá que nem pinto no lixo, como foi colocado, porque ele identifica que é uma oportunidade de fazer avançar um processo que isole o Brasil e que facilite a concentração de poder e facilite aí o aumento da repressão no Brasil. Então, é muito difícil imaginar no curto prazo uma saída para o conflito em que os dois lados parecem estar dispostos em exponencializar esse conflito. O Trump já deixou claro que não vai retroceder e há vários sinais que ele já, inclusive, a gente já falou aqui de motivos geopolíticos e tudo mais, inclusive leva já esse problema como uma questão pessoal também, né? Há esse peso também, né, da percepção de Trump de que o Bolsonaro está vivendo o que o próprio Trump viveu nos Estados Unidos, não no mesmo grau, mas de uma forma parecida, né, uma perseguição política por via judicial. E, por outro lado, a gente tem o regime brasileiro, na figura do Lula, dizendo, sugerindo, agindo como se estivesse gostando desse processo e não vê muito problema, porque identifica ganhos políticos, ganhos até eleitorais por conta dessas medidas. Então, eu acho, né, olhando assim até o comportamento do mercado e tudo mais, que as pessoas ainda não perceberam, para finalizar, né, a gravidade da situação. Porque o Brasil tem uma dependência profunda dos Estados Unidos. Só para ficar num dado, depois a gente pode até aprofundar. A âncora do real são os títulos do Tesouro Americano. 350 bilhões de dólares mais ou menos, que estão lá no Banco Central. Começando por aí. Né? Se nós temos alguma medida nesse sentido, que já aconteceu no passado, por exemplo, em relação à Rússia, se bem que eu acho que no atual estágio seria improvável algo tão grave, o real já perde completamente seu valor. Já há uma hecatombe jamais vista, né, na história da economia nacional. Esse é o nível de risco que o Brasil está correndo com essa aventura autoritária que iniciou lá em 2019.